Bem-vindos ao episódio número 87 do Ações e Companhia. Comigo, Manuel Maurício, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. E a primeira coisa que eu vos pergunto, e começo pelo Diogo, és um gajo de small de ananás ou small de laranja? Eu diria small de ananás. Ok. Gonçalo, tu és um gajo de folhado misto ou folhado de salsicha? Misto. Misto? Ok. Eu pergunto-vos isto porque eu tive uma crise de identidade. Eu fui agora ao Pingo Doce e comprei um folhado de salsicha e fiquei na dúvida se devia comprar um folhado misto e por momentos não sabia quem era. Não tinha bem a certeza de quem eu era. Por isso é que me estou a perguntar isto. Sabes que eu Bom, normalmente. Isso é giro, porque eu normalmente no que toca à comida, eu sou um gajo muito conciso, meu. Pá, eu consigo passar tipo, meses a beber sempre o mesmo ou comer sempre a mesma coisa. Tipo, imagina, sobremesa. Eu costumo ir ali a um restaurante, pá, e durante meses, às vezes, estava a comer sobremesa. Para mim era ou manga ou ananás. Imagina, é ananás. Comia ananás todos os dias. Pá, e depois de um dia para o outro dá-me um, a um manga. vibe qualquer e pá, e mudo completamente. E dizer, pá, já não me apetece de nada ananás. Porque Não sei será? porquê. Não Enjoaste. sei, não sei. Mas eu faço isto muito com a comida. Mas Portanto, eu em miúdo não. bebia muito small e era sempre ananás. Sempre. Já, eu também. E, Ananás e eu, era. e eu desprezo as pessoas que gostam de small de laranja. Malta, como estão? Mas isso é verdade. Eu estava assim, muito indeciso. Sei, eu ia no caminho a pensar nisso. São aquelas crises de identidade que dão de vez em quando a vir do Pingo Doce. Mas lá não Então, comas muito, muito. não como muito. Não como muito, na verdade, eu nem me apetecia estar a fazer este programa porque nós vamos jantar a seguir. E eu, por mim, já tínhamos ido era para o restaurante e estávamos a bater bolas no restaurante, mas pronto, comprometemos a fazer isto e fazemos. Então vá, Ah, vamos mandar abaixo. o que é que se Vamos lá come lá Os nossos, fixe? os e nossos clientes, levas, pá. e levas a câmara e podemos fazer de lá. A esta hora deve estar bem vazio. Olha, o que é que se come lá? É um restaurante tradicional com bastante influência alentejana. Boa. Portanto, tem migas, tem secretos de porco preto. E depois também tens uns pratos assim mais diferentes e com. Olha, a Ju gosta muito de vieiras, Boa. aquele mais ou menos frito. Pá, e Se for, são se for ótimas. como o de Odivelas, pá, aquilo é giro porque eles têm um toque especial, não é? Ou seja, É. pá, vais comer secretos, né? É. Mas os secretos deles são diferentes dos Sim, outros sim, sim. sítios. Eles têm dois restaurantes. Eu nunca fui a esse de Oliveiras e tu nunca vieste este aqui do Parque das Nações, mas imagino que seja mais ou menos o mesmo. Aquilo é um ambiente meio familiar. E depois, lá está, são pratos tradicionais com um toque diferente e o menu está sempre a mudar. Portanto, de certeza, pá, se todos estes pratos, se calhar, pá, serão outros completamente diferentes. Eu lembrei-me que podíamos ter feito um jantar de Natal aberto aos nossos ouvintes e seguidores, teria sido interessante. Agora já vamos um bocadinho tarde. Porque hoje é quinta-feira, amanhã é sexta e depois é Natal, já não vai dar. Mas podemos fazer isso no novo ano. Sim, pá, reentrada no, Isso. para a entrada no ano. Então vamos lá, malta. O que é que temos esta semana, além de mil notícias do Elon Musk e do Twitter e sempre já é tanta vez que um gajo já se farta. Diogo, tu estavas aí a Agora gesticular, qual é agora? estava-me. Agora é que vale a pena comprar os shorts da Tesla, meu. Porque Quando eu digo comprar os shorts, está a cair. é as duas coisas. É mesmo os shorts, as boxers que o Elon Musk vendia, né? À malta que estava a short na ação. Agora sai o tiro pela culatra. Meu. Pá, finalmente, é assim, uma pessoa enquanto tinha a Le- Tesla, epá, eu sei que há malta que gosta, e aliás, eu não tenho nada contra a Tesla em si, né? Tinha um bocado, fazia-me comissão a valorização da Tesla, a Tesla valer US$ 1 trilhão, né? E agora já Mas não faz. agora já faz menos, meu. Mas neste momento já me convence, não me convencia um bear market enquanto a Tesla continuasse a valer ali tipo 800 bis, 1 tri, coisas do género. Tu até Ah, disseste que não te convenci enquanto valesse mais do que a Berkshire, não é? Epá, continua a haver aí ineficiências meu, que têm que ser mandadas abaixo. E a GameStop, não é, que atingiu o mínimo deste ano, mas mesmo assim ainda está a valores parvos. Ainda há aí um limite, ainda há aí umas ineficiências para corrigir. Mas Vamos lá finalmente olhar para a já, GameStop. finalmente as coisas já. Nature is healing, como se costuma dizer, meu. Ai, Porque enquanto isso não acontecesse, mas não podia ser o bottom. Portanto, isto tem que continuar a cair. Agora
a coisa já está um bocadinho melhor. O futuro é mais risonho. E mais coisas A da não ser para os semana. acionistas, a não ser para os acionistas da Tesla. Ok. Aliás, eu sigo muito o Jason da Bolt, não é? E ele, última semana, tem estado muito ativo. Acho que a coisa A está a tocar. comprar, Não, não. ativo Ele no vai- Twitter. No Twitter, no Twitter. Ele, na verdade, está a vender a casa dele para comprar mais, mas não Isso sei se era o ele. tipo que ganha uma pipa de massa, não? Que se Sim, sim, sim. despediu e tudo? Era essa a história? Era esse? É assim, ele não vai ficar mal, não. Mesmo que a Tesla caia mais. Ele tinha, no pico, acho eu, tinha para aí 17 ou 18 milhões de dólares, não é? Portanto, mesmo que a Tesla caiu 60%, ele continua a ter ali uns 7 ou 8 milhões, não é? 6 milhões. Portanto, ele mal não está. E está a comprar mais. E vendeu a casa para comprar mais. Pôs a casa à venda, não sei. Porque ele está numa situação complicada. Eu acho que ele na verdade, até pediu um empréstimo para não vender as ações, não é? Para viver. Então é Para capaz, viver. a determinado ponto é capaz de correr mal, meu. Quando começas a meter um bocadinho de alavancagem. Mas a Mas a alavancagem é que não é bem direta, não é? Tipo, ou seja, não te vão fazer margin call se vier abaixo a ação. não sei se não faz. Eu não sei não sei como é que é, não sei como é que é. Só se ele der, peraí, só se ele der as ações Como colateral? como colateral, mas se der a casa, por exemplo, se pedir uma hipoteca, não é? Não é por aí. As Não, mas ações podem fazer o precisa que de quiserem. garantir que paga os juros Está bem. e a prestação. Mas Que nos pronto, Estados Unidos disparou, meu. Poça. Não Nós vi. queixamos aqui da nossa Euribor a yeah, 3,2% a 12 meses. está Nos Esta- tá 8, mas é a 30. A 12 meses, eu não sei. Mas, mas eles fazem logo, eles fazem principalmente taxa fixa. Mas para fazer um empréstimo agora, uma prime rate, pagas 7% durante 30 anos, meu. Poça. É. Eu no outro dia conheci uma pessoa, que eu acho que é a primeira pessoa que eu conheço, que fez um fixed rate em Portugal, mas com a duração total do empréstimo. Já, eu também Uau. já vi uma outra pessoa fazer isso. Que não é muito comum. Mesmo quem pede taxa fixa, que já não são muitos, não é? Normalmente fixam a 5 anos ou 10 anos. Eu acho que não é porque eles querem, porque quem está a contrair o empréstimo ou renegociar quer, é porque o banco não dá. Por acaso é uma coisa que eu gostava de saber, Yeah. porque a maior parte das pessoas diz que o banco não dá, mas depois há um ou outro, O, um deles segue-nos. Eu não vou dizer nomes que é para não estar aqui a expor a vida pessoal das pessoas, mas fez para os 30 anos também. E yeah. porque é que para umas pessoas conseguem e outras não, é a dúvida. Diz. Mas em princípio os bancos É, é o conseguem fazer. departamento de gestão de risco do banco. Tá. Não, mas os bancos podem escolher a taxa variável que querem, mesmo podem depois fazer a cobertura por trás. Podem pôr tudo variável ou tudo fixo com a distância de um clique. É só Ah, quererem. é só quererem, é só É só quererem. conhecer. Estes são chamados os swaps, trocar taxa variável por taxa fixa, e tem uma liquidez brutal então sobre a Euribor, tem uma liquidez brutal, portanto é muito fácil para os bancos fazerem o hedge que quiserem. Sim, mas agora a questão é, o tipo que está ali a dar crédito no balcão, não é no balcão, mas sei lá, tem um nome, o tipo, quem é o diretor da loja, ou do diretor, Não, não sei o nome, gestor de Sim. conta, o que é, e- vai-te fazer isso, vai saber fazer. Não, não, tem informações passadas de cima, não é? não, certo, o banco tem de definir uma política Há comercial. policies, yeah. O É banco isso, tem uma é. política de comercial, pá, eles podem decidir que pá, a cena deles é taxa variável e fazer a melhor taxa variável de sempre, e é só isso que publicitam, e é só isso que o pessoal dos balcões sabem vender, taxa variável, 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 spreads baixos. Mas há bancos, e quando eu trabalhei em Espanha, não estava isso muito com, por exemplo, o CaixaBank, Uhum. que era muito forte em taxa fixa, mesmo quando as taxas de juros não tinham começado a subir. E o que eles diziam é que depois conseguiam fazer, por trás, passavam a variável porque eles queriam estar dispostos à variável. É curioso, eu conheci uma pessoa, não vou dar muitos detalhes porque ainda me lixo, que me disse, claro, que me estava a aconselhar crédito, ou a dar opções, uma intermediária de crédito, que me disse aqui sei lá, há pouco tempo, um ano, dois, assim, eu perguntei, então, e se fizéssemos taxa fixa? O quê? Taxa fixa? Já viu que poupa por ano a taxa variável? E ela própria tinha a taxa variável e estava na área.
E eu, pois, mas a partir daqui era a tal história que nós aqui já falámos, não é? A partir disso só pode piorar, apesar dos juros de estarem negativos e tudo, e não podiam ser mais negativos, mas a partir daqui só pode piorar, não é? Ou eventualmente manter-se. É, Mas pronto, era daquelas apostas que eu acho que estava disposto a correr. E é ela como faz. Deixa-me vou- só dizer, e ela. Não, houve uma expressão qualquer dela, tipo, isso nunca se. Eu perguntei, então, se a taxa de juros subir para os 4, 5, 6, 10, ela, isso nunca se viu. Pá." Ou seja, era um daqueles vieses, como ela nunca tinha vivido isso, não punha em hipótese que isso pudesse vir a acontecer. E hoje, se calhar, não sei, era preciso fazer as contas, mas hoje estaria bem se tivesse feito essa taxa fixa, hum, ao contrário do que ela recomendava. Diz Diogo. o último meme do Howard Marks, o gajo toca diz uma frase gira, mas sobre isso que é, nos últimos 40 anos, né? Ele diz que está a viver o seu terceiro paradoxo, a sua terceira mudança em termos de investimentos. Já viveu duas, estamos a entrar na terceira, mas o que eu estava a dizer é que os últimos 40 anos, não é? As taxas de juros têm estado a cair nos Estados Unidos, pelo menos desde 87 ou 76, ou não sei quando é que foi o pico. As taxas de juros estavam a 18, não é? Têm estado a cair desde então. E ele diz: uma coisa eu tenho a certeza, ou uma coisa eu apostava dinheiro nisso, que é os próximos 40 anos as taxas de juros não vão continuar a cair durante mais 40 anos, não é? Eu não sei se vai ficar estável, se vai subir, o que é que vai acontecer, mas que não vamos ter mais 40 anos de quedas de taxas de juros, ele acha que não vamos. Assim, ele disse concretamente que não iam cair mais 20% do ponto onde estão agora. Não é? Yeah. Caíram 20% nos últimos 40 anos, pá, de certeza que não caia mais 20% nos próximos 40 anos, portanto, toda a bujança que isso trouxe à economia e investir em bolsa, Yeah. dificilmente é repetível. E que leva a uma conclusão dele que é provavelmente as pessoas que fizeram mais dinheiro nos últimos anos, nas últimas 30 ou 40 anos, não vão ser as mesmas, mas a maneira como fizeram mais dinheiro nos últimos 30 ou 40 anos não vai ser a mesma na maneira como se vai fazer mais dinheiro nas Uhum. próximas décadas. Isso é interessante Tipo, É, pensar, o que é que vai variar e como é que vai variar. é curioso notar que isso também é válido em períodos curtos, em períodos mais curtos de tempo. Não é? A maneira de fazer dinheiro em 2020 é muito diferente da maneira de fazer dinheiro em 2022. Não é? Foi, pá, tudo. como é que se faz dinheiro em 2022, Gonçalo? Explica lá aos ouvintes, que acho que não há muita gente a fazê-lo. Estou a brincar. Mas, Um, os setores, energia, né? Energia. energia, banca, mas mesmo industriais, tudo o que é mais tradicional aguentou-se muito bem no último ano. Enquanto tecnologia, que realmente que explodiu em 2020, reverteu em grande parte. Yeah. Mas sim, mas mesmo industriais a banca, mas mesmo industriais, banca, etc., a maior parte não está a fazer dinheiro este ano. Não está a fazer tão mal como os outros. Certo? Tirando energia, acho que não há nenhum setor no verde neste momento, no final do ano. E depois há, claro, se fizeres hedges, se tiveres a shortar há de haver como é que o gajo se chama, meu? Aquele gajo, o rei dos shorts, meu. Agora não me lembro o nome dele. Chanos. Exato, o Jim Chanos deve estar a fazer uma pipa de massa este ano. E depois há aqueles que fazem sempre, todos os anos, meu, que é irrelevante, não é? O outro gajo, meu, que tem aquele market maker muito conhecido, que comprou. uh, Renaissance. não, Ah, esse também, mas eu nem estou a falar desse. Esse não é um market maker. Estás a pensar na Citadel? Citadel, exato. Esses gajos acho que tiveram o melhor ano de sempre este ano. Não. Portanto, esses gajos fazem dinheiro, fazem sempre dinheiro. aqui no meio, eu não sei se foram vocês, eu estava agora a ver a Mama Mancini's, mas como esta há vários, desde o fundo, que foi agora há uns meses, já subiu 80%. E há várias, não sei se vocês estavam a partilhar uma qualquer no outro dia, acho que foste tu, Diogo, não? Partilhaste qualquer coisa também que desde o outro dia também estava a subir. Não, Yeah. seria Carvana, não era Carvana, era uma qualquer, não sei, que tinha caído muito, mas entretanto já tinha subido também 50, 100% desde o outro dia. Portanto, dependendo aqui de algum timing, não é? Que não é fácil, obviamente, há muitas ações que estão a Yeah. correr bem, dos últimos Timing meses, ou obviamente. valorização, não é? Esse timing associado à valorização. Um,
Mas sim, mas isso já implica teres comprado, não é? No final do ano, não é? Não, não é Óbvio, nisso. óbvio. É. Mais Efetivamente, notícias da sim. semana. O que é que tem? Olha, há uma gira hoje, meu, que a Sonai como foi opada, vai sair de bolsa, né? A Sonai vai comprar o seu braço de Venture Capital. Bem, e a parte da nós, não é? Yeah. Eles têm Sim. lá nós. Eu Vão di- mais uma saída de bolsa, outra muito baratinha, meu. Não sei se já a, a fizeram as pre- contas. a prejudicar as minoritárias à força Eish, é toda. Por isso é escandaloso. que em Portugal o pessoal odeia investir em ações, meu. E aliás, eu conheço aí malta que diz que tudo o que é Sonai, principalmente Sonai, meu, é nunca investir, por mais barato É. que esteja. Porque os gajos lixaram as minoritárias em todo lado. Já dizia a minha avó, tal pai, tal filha. Opa, eu só estou a olhar para o gráfico 6,0 da Sonecon, está a 2,47. Aqui há um ano atrás esteve em 1 e tal nos últimos anos, portanto, em relação, desde março de 2020, que nunca esteve tão alta. Tá bem, É, sim, desde o Covid nunca tive tão Ok, alto. mas Sim. antes, mesmo antes do Covid, esta estava não a é dois mais. e cinquenta, está a 2,47. Portanto, óbvio, não estou a dizer que não está barato e não estão a comprar barato. Essa não é a mais escandalosa. A escandalosa foi a recente, foi a Sonai Indústria. Os gajos fizeram de tudo, até fizeram um reverse stock split para obrigar os gajos a vender. Eles fizeram ali umas maroscas muito estranhas, mesmo para comprar tudo e a preços de chuva. Meu. Sim, essa foi muito escandalosa. E essa Nike Capital também. Pá, tipo, Portanto, eles tem sido recorrente, mas pronto, pá. E isto é dos últimos anos, né? Aliás, eu acho que a Sonai Indústria já não era a primeira vez que foi feito um IPO. É porque lá está, porque eles depois, daqui a uns anos, se calhar voltam a fazer um IPO, meu, é, quando a coisa estiver boa, sim. voltam a sacar uma pipa de Bem, massa e. e eles tentaram fazer um IPO agora da parte de retalho há 1 ou 2 anos e Yeah, não e não conseguiram correu porque bem. acharam que o preço não era aceitável. Yeah. Portanto, era E o mais que um é daqueles. estranho, olha, o Diz? retalho, o que é estranho, que o retalho sim também tem sido um setor a correr bem por causa da inflação, não é? É, sim. Que é um- Mas isto há 2 ou 3 anos e tentaram colocar em bolsa e não conseguiram, mas claramente já quase que se previa, eles iam colocar aquilo em bolsa, ia acontecer uma coisa como o Covid e iam retirar. Pronto, acabaram por não conseguir porque acharam que o preço de colocar em bolsa não era atrativo. Mas realmente é triste que alguns gestores ou quem controla as empresas algumas pessoas que controlam as empresas em Portugal não vejam os outros acionistas como parceiros. yeah. E não tenham um mindset de criar valor para toda a gente e não só para eles. Veem o mercado como uma ferramenta para interesses É, próprios. Não é? sim, Assim, é um verdade. bocado. Eu acho Na que verdade, peraí. Na verdade, isso acontece em todo o lado, em todas as bolsas. A cena é, Não, nós aqui, como se só tiveres quatro ações e uma fizer isso, 25%, não é, sim. das ações Na, são más, na- não é? na verdade, estou a ser um bocadinho injusto porque em Portugal temos exemplos de acionistas grandes que realmente criam valor para todos. Estou-me a lembrar da malta da Altri, da F. yeah. Ramada e da Cofina. Nada a dizer E da Greenfall, não te e da esqueças. Greenvolt, sim. Sim, sim. É esses nada a dizer, realmente. Têm criado bastante valor e provavelmente bem, acho que tem a ver com o facto de eles serem, controlarem através de entidades diferentes estas empresas. Portanto, todos têm interesse que todos se sintam bem em ser acionistas das empresas, mesmo entre eles, não é? Ahm, do que quando são estas famílias que vêm mais, não têm outro parceiro para além do veículo da família. Isso é um bom ponto. Isso era uma daquelas coisas que se fôssemos quantos, ou se fôssemos assim mais de macro, podíamos ir fazer um estudo em relação a isso, mas que eu não tenho uma tadinha nenhuma de fazer. Temas. Quais são os vossos temas? Diogo, o teu tema é? Eu estava-te a dar o microfone, mas tu não vês. Não Estou-te a dar vejo, não vejo. Pá, uma escova do cabelo. o meu tema é curtinho e tem a ver com ESG e sobre ações ou sobre Boa. a valorização de ações associada a ESG, por assim dizer. Boa. Parece-me um ótimo tema. Gonçalo? Bem, eu acho que
este é um daqueles episódios que o nosso disclaimer vai fazer sentido, porque eu Yeah. venho falar de uma oportunidade de investimento e, pá, e tudo o que digo é só uma opinião pessoal, portanto não é recomendação de investimento, mas eu venho falar um bocadinho sobre a Ibersol, que vai fazer uma transação enorme para o tamanho da empresa e, pá, e parece-me bastante interessante. E eu venho falar sobre estanho, que é a minha nova ideia de investimento, mas eu ainda só estou no início, portanto, Manuel é o nosso homem das commodities. das commodities. Por acaso comecei a perceber isso agora há pouco tempo, que se calhar eu gosto muito de commodities, ao contrário do que eu poderia pensar, ou daquilo que eu me veria a mim próprio há uns tempos atrás. Eu acho que gosto de commodities, curiosamente. Nunca imaginei isso. Pronto, e agora tenho olhado tenho visto assim de muito longe, porque não há muita gente a seguir, e só agora comecei a ler alguma coisa sobre isso. Sei ainda muito pouquinho, ainda só li uma ou duas coisinhas, mas eu decidi vir cá também para organizar o pensamento, obrigar-me a organizar o pensamento e escrever alguma coisinha sobre isso. Portanto, é isso. Com quem é que começamos? Eu acho que podíamos começar com o Ibersol ou com um de vocês dois, porque a minha claramente não é prime time. Boa, até- então, diz. É? Então, força, vai. Queres começar? Vai tu, Gonçalo. Ok, vamos lá, despachamos a Ibersol, É é mais um pitch. interessante, é mais interessante. Achas que é mais interessante? Não sei, o teu tema é bastante bom. Mas vá, pá, a situação especial na Ibersol. A Ibersol, para quem não conhece, é uma gestora de marcas, uma gestora de restaurantes, a maior parte deles franqueados, ou seja, ainda tem, aliás, recentemente deixou de ter a Burger King, mas tem outras marcas como a Pizza Hut, a Pan's, a Taco Bell. E depois tem restaurantes também em concessões de aeroportos, tem restaurantes em concessões das autoestradas. Enfim, é uma gestora de restaurantes. Curiosamente, uma spin-off, uma management buyout da Sonai. Estes dois amigos trabalhavam na Sonai e fizeram um management buyout desta divisão e que lhes correu bastante bem. Sabes o nome deles? Assim de cabeça? António... Eu vou procurar, não te preocupes, não te preocupes. Sim, Pinto, Souza, sim, verifica, sim, são e basicamente é controlada por dois amigos, é o CEO e o CFO. Tem uma holding que controla 55% da empresa e o resto está disperso em bolsa, tendo fundos bastante conhecidos em Espanha, alguma posição, tipo o Cobas tem uma posição grande, a Bestinver tem para aí 10%, o Magallanes também tem uma posição grande. Portanto, é aqui uma darling dos value investors. E o que é que eles vão fazer? Eles vão vender a Burger King, os restaurantes todos têm da Burger King, que era a maior fatia da empresa. Aliás, esta marca era responsável por 30% das vendas em 2019. Nos anos de pandemia ainda subiu mais, porque este tipo de restaurantes conseguiu vender muito drive-in e comida para entregar em casa. Portanto, correu melhor do que os restantes. Mas vão vender isto por só aqui confirmar, 244,5 milhões, mais um earnout de 15,5 milhões. Portanto, isto dá sensivelmente 260 milhões. Fazem só uma explicação do que é um earnout. É um acréscimo de condições. Exatamente. Se a rentabilidade correr como eles esperam, têm este earnout. Eles acham extremamente provável que este earnout seja recebido, portanto já o contabilizaram como mais-valia e tudo. Portanto, podemos assumir, é relativamente provável que eles consigam estes 260 milhões. Eles têm a mais-valia só disso ou o resto também vão pagar impostos sobre a venda? Isso Não sabes? é uma questão muito boa e em Portugal não pagam qualquer mais-valia, porque qualquer venda em Portugal de empresas que tenhas mais do que uma determinada percentagem, e eles tinham 100% disto, não pagas mais-valias, ao nível da empresa. Em Espanha, eu fui ver, e é espetacular, pagas só
10%, é reduzida em 90% a mais-valia que pagas se tiveres mais do que 5% da empresa. Eles estão a vender a parte de Portugal e a parte de Espanha, não é? Sim, todos os restaurantes da Ibérico. Burger King, eles tinham alguns restaurantes em Espanha e tinham para aí 90 restaurantes em Portugal. Ok. A parte portuguesa é muito, muito maior. Mas, portanto, vão pagar algumas mais-valias da parte, alguns impostos sobre as mais-valias da parte espanhola, mas é muito, muito pouco. Eu estimo que seja bastante reduzido. Mas epá, isto aqui dos 5% é inacreditável, porque basta teres uma dimensão que consigas comprar 5% de uma empresa, que não pagas impostos sobre os dividendos e não pagas impostos sobre as mais-valias quando vendes essa empresa. É uma regra espanhola que favorece os muito grandes. E por isso é que é muito interessante ver porque é que há alguns investidores conhecidos em Espanha que concentram as suas poupanças. Há um espanhol, o Mazabal, que até comprou 7% da EDP. E depois tem 5% de Banco Inter, tem 5% de lojista, tem quase 5% da linha direta e continua a comprar. Portanto, é muito giro perceber porque é que ele normalmente chega a 5% da empresa e depois para. Tem uma vantagem fiscal muito grande. Mas voltando aqui à Ibersol. Bem, gostava de comprar 5% de alguma empresa, mas... Principalmente uma espanhola. Exato. Das que estão em bolsa é complicado. Podes crer. Realmente é muito curioso, este disparo de tributação entre... Eu não sei porque é que a tributação dos rendimentos, quer dizer, dos rendimentos capitais, há quem ainda queira englobar, não é? Que acho que, mas eu acho que não faz sentido, mas acho que devia ser também escalonado, não é? Não faz sentido um gajo que tenha 10 mil euros de mais-valias, pague 28% e um gajo que tenha 100 milhões, se calhar não paga nada, não é? Porque lá está, porque tem mais 10% e tem aquilo dentro de uma holding e depois não paga. Mas pronto. Sim. Eu acho que uma flat rate faz sentido nestas mais-valias, acho que não devia ser progressivo, mas não deviam de acabar com estas coisas dos muito grandes conseguirem uma isenção quase total. Isto realmente não faz muito sentido. Então, voltando aqui à situação especial, a Ibersol vai vender então estes restaurantes da Burger King por 260 milhões e é bastante interessante ver, e se forem ver o market cap, o market cap ainda é menor do que aquilo que aparece no screen, ou no Google, porque eles têm cerca de 7% de ações próprias. Ajustando pelas ações próprias, o market cap da Ibersol são 240 milhões. Portanto, eles vão ter um cash-in de 260 e o market cap são 240. Sim, eles têm alguma dívida, mas têm muito pouca dívida. Eles têm 40 milhões em dívida, net debt. Portanto, basicamente, o que significa que ficarão, imagina, depois desta transação ser concluída, eles vão ter a net cash de 220 milhões, não é? Se tirarmos a net debt que eles tinham agora. Eles têm 60 de net debt, não é? Não, 40. 40? Ok. Tem 40. Portanto, vão vender por 260, portanto, 260 menos 40 ficam com 220, que são para aí, ao que são, 90% do market cap, e ainda sobra o resto do negócio todo. E este resto do negócio não é nada de se deitar fora. O interessante do resto do negócio é que é muito difícil de ver ou prever qual é o earnings power deste negócio. Eu estimo que consigam fazer com relativa facilidade cerca de 10 milhões ao ano. Portanto, basicamente, depois da transação, excluindo aqui o net cash... Era 10 milhões de vendas, dizes? Não, de lucro. De lucro, ok. Portanto, tirando o net cash, pagarias cerca de 20 milhões pelo resto do negócio, que gera então 10 perde milhões por ano. 2. Opa! Olha, manda já isso ao Moniz. Compra e depois manda ao Moniz. E eles já disseram o que é que iam fazer ao dinheiro? Eles não disseram que faziam dinheiro, aí é que está a grande questão. É provável que... Se forem enterrar tudo, se calhar não vale a pena investir.
eles, o curioso é que eles não são maus alocadores de capital, principalmente em termos de história passada. Acontece que os últimos 10 anos foram muito diferentes do habitual. Pois já tivemos uma crise enorme em Portugal, em 2011, em que deprimiu durante bastante tempo o lucro da Ibersol. Nunca chegaram a ter prejuízo, mas tiveram um lucro muito baixo. Num ano em que as coisas normalizaram e eles ganharam bastante dinheiro, decidiram fazer uma compra grande em Espanha, compraram a Italta em 2016, que foi um ano muito bom para eles. Depois 2017 e 2018 também foram muito bons. 2019 eles perderam por imposição da AENA, a quem controla os aeroportos em Espanha. Eles perderam grande parte dos restaurantes que estavam no aeroporto de Barcelona. Eles tinham quase 100% dos restaurantes e passaram para 40%. E porquê? Eu acho que me lembro disso. Porquê é que isso aconteceu? Isto aconteceu porque a ANA pôs regras que penalizavam imenso ter mais do que 40%. Teriam de pagar muito mais. E isto foi uma forma deles arranjarem para, não, do outro lado, não ser um monopólio, para não ver um com tudo. E terem reganharem algum poder negocial. Power, yeah. Ou pelo menos para não estarem tão dependentes de só uma pessoa a gerir os restaurantes. E eles passaram de 100% para 40%. E houve um período de reajuste grande nas lojas. Portanto, 2019 também tem, naqueles resultados, é muito difícil de perceber o que é que está ali, o que é que está ali do on-offs. E depois, claro, chegou a pandemia e foi terrível. Eles entraram para a pandemia com um bocadinho de dívida a mais por causa desta compra da Italto. E de repente ficam com grande parte das marcas sem vendas. E havia uma cláusula, principalmente nos aeroportos, mas também nos centros comerciais e afins, de rendas mínimas. Algo que os restaurantes tinham de pagar independentemente da faturação. Portanto, imagina, houve ali períodos em que se achou que eles não se iam safar. Em 2011 eles fazem um aumento de capital de 40 milhões e que se revelou ser completamente desnecessário, porque tanto em Portugal, mas principalmente em Espanha, entraram leis que basicamente acabaram com estas rendas mínimas. Por exemplo, nos aeroportos, eles já não pagam rendas mínimas, eles pagam uma percentagem dessas rendas mínimas ajustada pelo o tráfego aéreo e o movimento de passageiros, que acaba por fazer algum sentido. Portanto, a mim parece-me que é bastante provável um dividendo gigante no próximo ano. Não acho que vá ser tudo. Acho que provavelmente eles têm a ambição de pegar parte neste dinheiro e fazer crescer as marcas atuais e até outras marcas. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema, sim. Pronto, porque eu diria que não é bem, não é um negócio horrível, mas também não é um negócio com retornos sobre capital bom. Não é? Sim. Se fossem o franchiser, né? Mas eles têm que investir o CAPEX todo, né? É isso mesmo. Se bem que é um negócio com um working capital negativo. Normalmente, exceto em períodos de pandemia. Mas é um negócio em que tu recebes quando dás as refeições, não é? Recebes a pronto e só pagas a 90 dias ou 40 dias, e mesmo as licenças da franchise. Portanto, não é um mau negócio em termos de intensidade em capital, mas não é tão bom como ser dono da marca. Esse é um ótimo ponto, mas historicamente eles têm tido retornos sobre o capital. Eu estava aqui a ver e eles têm gasto em CAPEX, não é? À volta de 20 a 30 milhões ao ano. Houve alguns anos que gastaram mais, bastante mais até. Mas repara, esta venda são quase 10 anos de CAPEX. Pois é isso. Portanto, seria uma redução, um dividendo nem disso, uma redução de capital, que é para um gajo não pagar imposto sobre isso. Quanto é que lucravam do Burger King? Ou seja, qual foi o múltiplo que venderam? Eles não dizem, eles dizem o EBITDA, não dizem o lucro.
Sim, mas É. o Gonçalo estimou que a empresa lucra 10 milhões Sim, sem o Burger King, consegue estimar de o, certeza quanto é que valia o Burger King, quanto é que o vendia, ou único, quanto é. o único ano para o qual sabemos o resultado líquido do Burger King é exatamente 2022. Ok. Porque eles Que têm não é de... todo, é 9 meses ou é É o ano 9 todo? meses, sim, é 9 Ok. meses. E tens de... Porque eles são obrigados a pôr como available for sale, ou basicamente têm de desconsolidar o Burger King porque já acordaram a venda. Portanto, aparece tudo segregado e tens todas as linhas do que fica e do que vai. Ok. E o Burger King foi metade do lucro. Que é Uh, quanto? Ou seja, isso equivale a. estes 9 meses... Anualmente, tens ideia? Estes 9 meses foram 7,5. Ok. Portanto, mas há muitos ajustes aqui, porque 7,5 fez o Burger King, mas o resto fez 7,5, mas teve alguns on-offs positivos, teve 2 milhões de on-offs positivos. Portanto, tirando este on-off positivo, em 9 meses, o resto fez 5 milhões de lucro. Mas também há sazonalidade, não é? O quarto Exatamente. trimestre é. Os 2 últimos trimestres são muito melhores do que os 2 primeiros. Os 2 últimos são associados primeiro com o verão na Ibéria, e tipo, eles se beneficiam enormemente do turismo, que em Portugal já passou 2019, mas em Espanha ainda esteve bastante abaixo. Os dois últimos ou os dois do meio? Os 2 últimos. Primavera-verão. São Não, os 2 últimos, que são o verão, a partir de julho, é quando realmente interessa, e depois o Natal. E o Natal é fortíssimo na restauração também. Ok. Portanto, os 2 últimos são Então igualmente fortes e vamos dizer muito que mais faz fortes. pelo menos 10 milhões por ano, é isso? O Burger King. O Burger King faz possivelmente mais do que 10 milhões por ano. Vamos dizer 10 a 12. Eles venderam por 250. não. Não? Para aí 20 milhões ao ano. É. Não, até se O, fez. o Burger King nunca fez 20 milhões, muito dificilmente fez 20 milhões por ano. Se fez 7,5 em 9 meses. Assim, o ano mais normalizado que a Ibersol tem é capaz de ser o ano 2019. Mas aí E não eles sabes fizeram os para aí, números. desculpa, em 2018, e eles fizeram mais ou menos 30 milhões de lucro, ajustando pelos on-offs. Por alguns on-offs tiveram, mas fizeram mais ou menos 30 milhões de lucro. E o Burger King era só 30% das vendas. Portanto, é muito difícil. Sim, mas é mais de 30% de lucro. É mais do que 30% de lucro, seguramente, mas dificilmente é mais do que 50% do lucro Eles desse ano. venderam por 260, não é? Mais coisa, menos coisa. Venderam por 260. 260 a dividir, vamos dizer 12 milhões, perde 22. Perde 20, vá, dependendo de quanto é que lucra. Perde Sim, mas 20 a uma provavelmente, altura destas. Não, foi mais barato. sim, Opa, provavelmente, depende, não é? De quanto é que lucra, das contas que fazemos. pronto, provavelmente o Burger King conseguia fazer mais do que 15 milhões. A algum ponto, mas não houve nenhum período no passado que fizesse tanto. Também nunca houve um período no passado em que tivessem tantos restaurantes Burger King, porque foi das marcas que mais cresceu dentro da Ibersol. Pronto, mas dito isto, qualquer avaliação pouco sobra fica completamente tola, ajustando pelo net cash. Portanto, mesmo eu acho que fazem pelo menos 10 milhões, o que sobra faz pelo menos 10 milhões. Mas seja o que for, pá, mesmo que só seja os 5 milhões deste ano analisado, isso, 20 milhões, não faz qualquer sentido. Portanto, a grande questão aqui é o que é que vão fazer com o dinheiro. Não é? E eu acho que é provável que façam até uma redução de capital, porque fizeram um aumento de capital ano passado de dinheiro que acabaram por não precisar, e têm margem para fazer essa redução de capital. E eu acho que é natural, seria expectável que conseguissem um retorno aceitável no que ficasse. Aí não é preciso ser muito ambicioso no retorno que eles conseguem com o capital que fica, para chegar a múltiplos que são incrivelmente baixos também. Mesmo que não distribuam em grande parte, o que ficar... Eu gostava que eles esclarecessem, mas isso também não é uma política muito comum, mas normalmente estas empresas esclarecem logo o que é que eles vão fazer ao dinheiro, não é? Porque essa incerteza, não é? Torna a coisa mais difícil de avaliar. Mas por isso é que também pode haver ineficiência, não é? Não, exatamente. É que se houvesse a certeza do que é que iam fazer ao capital, imagina que eles disseram, ok, 200 milhões são para distribuir.
O market cap não fazia sentido nenhum. Pois. Só por haver essa incerteza. Eu acho que há vários fatores aqui. Há o fator da incerteza da alocação de capital, que vai ter um inflow gigante. Há o facto da compra de Eat-Out ter sido uma má compra, manifestamente. Mas principalmente porque meteu-se uma pandemia logo nos anos iniciais. Mas pronto, foi uma má compra. E é muito difícil perceber o earnings power do que fica. O que é que o que fica realmente vai dar de lucro e de cash flows e afins. Estou-me a esquecer também de outra situação, esta meramente contabilística, mas também deturpa muito o lucro da Ibersol, que é a entrada em vigor de uma coisa chamada IFRS 16. Portanto, basicamente trouxe para o balanço todas as rendas e associadas às rendas entraram para o balanço também juros que são fictícios. Por isso, fizeste uma cara descrente. Fictícios. Eu acho que tens que olhar para os números de outra maneira, não são bem fictícios, né? Basicamente, muito simplificadamente, imagina que uma empresa paga 10 milhões de euros por ano de rendas durante 10 anos. Isto são 100 milhões de rendas que tens para pagar. Tu assumes um custo de capital e pões num balanço como liability estes 10 anos descontados ao custo de capital. Portanto, imaginamos que metes no balanço para aí 70 milhões. E os 30 milhões de diferença vais pô-los como juros. E nos períodos iniciais vais pagar, continuas sempre a pagar 10 milhões de renda, mas no teu PNL aparece-te juros mais altos do que as rendas que vais pagar. Yeah. Portanto, nos primeiros anos vais pagar mais e nos últimos anos vais pagar menos. No PNL, apesar no cash flow pagar sempre os 10 milhões. É a mesma coisa. Por isso é que fazes por IFRS 16. Mas achas que não faz sentido? Porque imagina, em termos de aparecer como dívida, eu acho que faz sentido aparecer como dívida, por exemplo. Não é uma dívida que pague juros, não é? Mas é um contrato que tu, no fundo, tens que cumprir. Ou seja, tu estás comprometido a pagar durante 10 anos, não podes cancelar o contrato a meio só porque sim. Portanto, é uma dívida. Mas também depende, é 10 anos o período médio de vigência dos contratos? Depende, se for de um ano ou de dois, até te beneficia, porque se as coisas não tiverem a correr bem, podes vender ou sair fora. Eu, por exemplo, sempre que faço isso com retalho, faço as contas pré-IFRS 16. Os hábitos e tipo, não ponho isso como depreciação e juros, ponho como renda, ponho o valor certo da renda, porque senão dá uma confusão até 2018 estavas a fazer umas contas, até 2020, e a partir daí fazes outras contas, baralha tudo. Exatamente. O que eu digo que é fictício não é a parte da obrigação, essa é bem real. Eles vão ter que pagar aquelas rendas e faz sentido estar no balanço. O que eu acho o que me parece fictício é os custos serem em alguns períodos maiores do que as rendas, portanto, no PNL, aparecerem mais custos do que as rendas que pagam no período inicial, e depois, passado uns anos, só porque passou tempo, pagas a mesma renda, mas o custo já é mais baixo. No período inteiro acaba por ser exatamente igual, mas distorce completamente o período. E porque a maior parte das concessões e das rendas estavam no período inicial da Ibersol, em 2019, o impacto foi brutal. Portanto, reduziu um net profit que foi para aí de 25 milhões em cerca de 6 milhões. Portanto, foi um impacto bastante... E esta redução, sim, parece-me fictícia, porque penaliza mais do que as rendas que eles têm de pagar. Pronto, tem uma série de complicações, por isso é que não é... Parece... Na verdade, acho que o negócio é muito simples, que é o negócio, o case study. Se os gajos distribuírem bastante dividendo nisto, isto à partida vai-se fazer dinheiro. Se os gajos usarem o dinheiro para reinvestir, depende, não é? Isso torna a coisa muito mais incerta, mas se eles pagarem um grande dividendo, à partida
o múltiplo está muito baixinho, né? Se eles pagarem, mesmo que paguem 150 milhões, em vez dos 200 e tal, hum, ficas com uma empresa de net cash, com algum dinheiro lá e um pé abaixo de 10, né? Yeah. Portanto, É isso mesmo. Pá, e 150 milhões é quanto o é mercado mais quer de metade. saber? Portanto, Sabes todo o dinheiro de volta em meio ano? mas pronto, eu pago Depende, se mais, englobares, eu pago vais pagar menos. menos. Ah, não há nenhuma taxa de IRS superior a 28 vezes 2. Portanto é, o que é que Como assim? 56? Mas isso é aquela história que tu dizes de depois ir pedir de volta, não é? 52. Pode-se pedir de 56. volta, pode-se pedir de volta metade dos dividendos, não é? Não, se tu englobares os dividendos, só precisas englobar 50% dos dividendos. Portanto, mesmo que a tua taxa Epá, marginal... eu nunca fiz, aliás, eu nunca fiz isso, eu sou taxado logo à cabeça nos dividendos, não é? Ah, sim, mas depois há um ajuste. Também és taxado logo a cabeça quando recebes o salário e há um ajuste no final. Mas tu tens que pedir isso, não é? Tu é que Não tu é que tens, não tens que pedir. Só tens eles é que sabem, no IRS fazer as contas Sim, eles diferentes. fazem. O ajuste é quando entregas o IRS. tens que ir no IRS colocar lá que recebeste aquele dividendo. Sim, É que não é obrigatório, não é? Porque se já foi retido na fonte, não é não, claro, obrigatório. exatamente. Mas é retida a 26%, mas se englobares, pagas menos do que 6%, de 26%. E podes só É englobar, 28%. podes 28% só englobar esse dividendo e não englobar o resto. Não, tens de englobar tudo. Yeah. Pois, é sério. Sim, sim, sim. Opa, e isto só é válido para é só 50%, esta ponderação dos 50% é só válida para empresas europeias, da União Europeia, melhor É. dizendo. Portanto, já nem inclui as do UK, não inclui, eh, não inclui Estados Unidos. Portanto, esses dividendos seriam englobados a 100%. E o problema, isto é um problema para quem recebe muitos juros, parece que não é o teu caso, mas os juros também seriam englobados, porque é a mesma categoria, é o mesmo anexo. Não é o mesmo anexo, mas é a mesma categoria de rendimentos financeiros, portanto, rendimentos de capital, portanto, teriam também englobados. É chato. Mas englobares dividendos não implica englobares mais-valias, por exemplo, porque são categorias diferentes. Ok, Espera aí, eu ok. agora perdi-me um Então, bocadinho, desculpem lá, estamos a falar isso porque estávamos a falar da Ibersol, isso não é só para empresas que não são portuguesas. Não, não, é porque é o dividendo da Ibersol, se eles pagarem o dividendo é muito relevante a que taxa será tributada. Quer dizer, metes lá o dinheiro, os gajos vão te entregar quase o dinheiro todo, tu metes lá num dividendo, não é? E tu és taxado de 28%, assim à Yeah. cabeça perdes logo 28% Não, da mas tua não é capital. isso, espera aí, mas não é isso. Essa história dos dividendos serem só Podes depois taxados a vender. metade e isso tudo, eu acho que temos um atraso na voz, aí na minha internet se calhar não está boa. Não era só para empresas não portuguesas da União Europeia, não era isso que estavam a falar? De ser... Não. Ah, Empresas portuguesas e da União Europeia. ah. Yeah. Empresas da União Europeia. Então não é Sim, pronto. 28% que um gajo paga sobre os dividendos, ou deve pagar. Ah, Não, é dá- 14. É 14, não é? 14 afinal, não é, então. não é 14, também não é 14, é 50% vezes a tua taxa marginal. Pois, exato. Ou seja, depende de quanto é do total dos teus rendimentos. A taxa mais alta é 45, não é? Acho que é mais alta, hein? Ok, Já há mais está alta. bem. Há 48, 48, portanto, acima, no, acima dos ma- no, 78 no mil euros. máximo, no máximo pagas 24% em vez de Exato. 28%. Então, mas espera, porque é que se diz que os dividendos pagam 28%? Mas essa é a taxa liberatória, podes nem sequer declarar. Yeah. Mas se declarares e englobares, pagas menos. Isto é assim, Não, meu. espera aí, não entendi. Não tens contabilista, Eu meu. lembro, peraí, eu lembro desta história toda, mas agora estava a fazer confusão. Porque é que se diz que os dividendos são taxados a 28% quando na verdade não são, não é? Ou podem não ser, se nós quisermos. Sim, pode não Englobarmos. ser. Mas se tiveres uma holding, nem sequer os Não, 28% mas pagas. Não, para o comum dos mortais, os dividendos não são taxados a 28% se englobarmos. E pelos sim. vistos, nunca Yeah. pagamos mais do que 24%, convém sempre englobar, Yeah. certo? A não ser tenhas muitos dividendos fora da União Europeia, a não ser que tenhas muitos juros, depende muito da tua Ok. circunstância. Ok, Sim. alright. Ok. Bom, esses senhores já deram alguma pista? Já falaste com a empresa, não? Sobre o que é que vão fazer à grana Eles, toda? eles, eles não dizem. Eu já tive Ibersol no passado, eu já fui às Assembleias Gerais da Ibersol e, pá, honestamente, são os tipos mais fechados que eu já encontrei.
Dá um jeitaço do caneco. Mas pronto, mas não parecem que vão esbanjar esse dinheiro e que vão estourar esse dinheiro todo, não é? Um perde dois, eu acho que isto muito tem que correr mal com esse investimento para a coisa não funcionar, ou não? Pelo menos é o que me está a Eu acho que parecer a mim. E está um disclaimer, nada disto é recomendação de investimento, façam o vosso trabalho antes. Diz, Gonçalo. vai, exatamente. Eu acho que o downside aqui está bastante protegido, até porque grande parte do market, mais do que o market cap é cash. Um, o, as minhas preocupações é o que o Diogo estava a dizer. Este não é o melhor negócio do mundo, obviamente. Está super. Porque se pensarmos para o valor, o grande valor da restauração são as suas localizações, e eles têm que pagar para estar nos aeroportos e afins, portanto, Eles não quem têm os sabe, sítios, não é deles os sítios. Né? ele tem de alugar. Portanto, quem tem as localizações é quem se apodera da maior parte do valor, ou a marca. E a marca não sendo deles, portanto, eles Não. estão numa situação que não conseguem apoderar de grande parte do valor. E reinvestir este capital todo num tipo de negócio desses não me agrada muito. Ninguém Se eles me garante que dissessem, eles vão ser só que vai ser investido em é, restauração, não é? É se tal eles, coisa. se eles me dissessem que iam redistribuir, era incrível. Agora, se eles dissessem que se agora tiverem aí uma fezada, epá, e vamos mas é fazer isto crescer e coisa e tal, pá, aí já, a coisa já muda de figura. Eu percebo isso perfeitamente. Como mitigante a isto, é difícil imaginar uma empresa nesta situação com os incentivos mais bem alinhados. Uhum. Acho que Eles eles são, deviam. eles são tão Ok. donos como tu. Portanto, o interesse deles é Sim, exatamente sim, o não, teu. isso é Com, verdade. com a questão adicional é que eles já não são propriamente tão jovens quando pegaram nisto há 30 anos. Eles já estão nos seus Yeah. 60 e picos, quase 70. Portanto, O que é bom sinal, não é? o que é bom sinal. É bom sinal para a vertente, vamos, mas é distribuir isto e. Também era importante saber porque é que o Burger King lhes tirou o franchising. Não, isso é uma potência de uma política da empresa-mãe, da Mas porquê? Yum, Restaurants International Brands, aqui que é. É, Eles estão, Brands International, sim. yeah, eles estão a tentar comprar dos sítios e fazerem a gestão eles próprios da Burger King, não me perguntes porque Mas aqui é acho que... diferente, eles aqui deram a outros tipos. Foi, exatamente. O que aconteceu Ok. aqui, eles deram um master franchiser da Iberia inteira a uns espanhóis. E acontece que em Portugal a Ibersol tinha para aí 80% de todos os restaurantes e era natural que eles fossem um master franchiser em Portugal. E criou-se aqui um mal-estar e com a agravante que a Ibersol tinha acabado de assinar o acordo de prolongamento da concessão em 2019, para 20 anos. Uau! Portanto, eles tendo esta mudança de atitude e terem uma extensão tão grande, foram à busca de um pretexto. Parece-me, isto aqui já é um bocadinho de interpretação pessoal, não li isto em lado nenhum, mas é interpretação pessoal, portanto, como se diz em inglês, levem com uma pitada de sal. Mas, basicamente, eles foram à procura de pretextos para cancelar a concessão. E acontece que, normalmente, nestas concessões, há sempre requerimentos que fazem a quem está do outro lado. Portanto, a Ibersol tinha uma data de requerimentos para manter a concessão. Um deles era abrir X números de Burger King por ano. Acontece que logo em 2020 entramos em pandemia e ficou muito mais difícil abrir restaurantes. Mesmo assim, eles tinham cerca de 20 por abrir e conseguiram abrir 18. Portanto, falharam por 2. E a mim parece muita má fé eles, Restaurant Brands International, ter pegado nestes 2 que eles não conseguiram abrir por estar em período de pandemia e cancelar o contrato. E foi isso que aconteceu. Pois aqui a grande questão é se eles iam conseguir mesmo cancelar o contrato ou não. E eu acho que seria muito difícil que conseguissem. Portanto, acho que seria fácil expor ao tribunal que a Ibersol não tinha condições para abrir os restaurantes todos porque estávamos em pandemia. E
a Restaurant Brands International decidiu, ok, compramos tudo. E negociaram um preço. Ao início ainda ofereceram um preço que pareceu baixo, a Ibersol recusou, depois eles subiram um preço para aí de 10 ou 20%. Isto sempre com comunicados para o mercado. Portanto, quem quiser ir ver a história mais a pente fino, consegue ver. Mas isto foi todo... Mas era interessante, eu acho que aí há um ponto que pode não ser nada, ok? Ou seja, pode não haver razão nenhuma, ou a razão está toda do lado da Ibersol e não estar do lado do Burger King, mas pode haver aí alguma coisa que chateie. O Burger King pode ter razão em RB, Restaurant Brands, pode ter razão em alguma coisa. Tipo, era porreiro, e Não, provavelmente nunca vamos saber, era porreiro sim. entender bem, sabes? Eu acho que é exatamente. Seria ótimo saber as razões e falar com eles e perceber se eles tinham abertura por explicar. Eu acho que não têm, pelo menos comigo não têm. Ah, o único conforto que podes tirar é que mesmo que corra mal, o preço obtido pela venda não foi mal, não parece ser mal. Pois, mas isso se calhar até estava estipulado no acordo de 2019, Não, não? não estava estipulado. O acordo teve de ser negociado e à medida que eles iam propondo, a Burger King fazia comunicados a dizer quanto é que a IAM estava, o Restaurant Brands estava a oferecer. Ok. Portanto, o preço até foi subindo. Portanto, o preço conseguido, se as coisas correram mal por culpa da Ibersol, não foi mal. E isto Uhum. nunca tinha acontecido com mais nenhuma marca. E eles têm... Pois é estranho o que é que se passou aí, ou o que é que se passou do lado da Restaurant Brands, porque pode ter sido também uma mudança de estratégia, alguma coisa. O que é que se passou desse lado, ou o que é que os espanhóis deram como, não sei, garantia ou potencial, ou quer que seja, para tirarem. Parece uma ação muito drástica, estás a ver? Yeah. Yeah, sem dúvida. Acabaram de fazer o contrato. Será que mudou de CEO e ele mudou na Restaurant Brands? Era porreiro, parece-me demasiado cedo. Fizeram isto há 4 anos ou há 3 anos, a renegociação do contrato ou a extensão do contrato, e agora estão a tirar. Eu não vejo que seja claramente uma red flag, mas deixa aqui curiosidade no ar. O que é que se poderá ter passado? Sem dúvida. Se alguém souber mais razões, por favor, diga-me. É isso. E depois deles conseguimos ver que têm crescido as outras marcas bastante bem. A que mais cresceram foi, curiosamente, até foi o Burger King. Portanto, foi a eles que canalizaram grande parte do CAPEX para o Burger King. Mas têm crescido bastante bem também a KFC. Taco Bell começaram há 3 anos. Eu nunca fui em nenhum desses dois e tenho que ir. Podíamos ter ido hoje. E E está a pronto. correr bem, Taco Bell? Epá, eu acho que sim. Mas, Aqui curioso. diz. É evidência de uma pessoa, que sou eu, mas é muito giro aqui no Vasta Gama. Temos o Taco Bell ao lado da Chipotle. Em Portugal chama-se Guacamole. Ah, é? Não sabia Está disso. mesmo ao lado um do outro. E Calma. A guacamole não é. Pode não é. pertencer ao grupo, mas não é. Tipo, o conceito não tem nada a ver, acho eu. Eu acho que é exatamente o mesmo conceito, é tudo igual. O A, logotipo é igual. a sério? É. Epá, eu tenho a ideia que. Fogo. Posso estar a dizer uma baboseira, mas o logo pode ser a minha dislexia, mas eu achei. Muito bom. Eu achei que a guacamole era a chipotle em Portugal. Eu tenho 80% de certeza. Tinhas 100 até há um minuto Tinha atrás. antes do Tiago me questionar, tinha 100%. Não, 99%. Raramente. Tem que ver isso, mas acho que não é. Acho que não é. Pronto. Ok, Qualquer mas vai, o que é que ias a dizer? qualquer das formas, temos o guacamole e a Taco Bell ao lado. São conceitos semelhantes, comida rápida mexicana. E eu costumo ir com alguma frequência até ao guacamole, gosto bastante. Mas a Taco Bell tem sempre filas maiores, parece-me a mim que tem sempre mais movimento. E é muito mais barato. A guacamole não é fast food puro, não é tipo. Mas o Chipotle também não. Ok. É que eu também já fui ao guacamole, só fui ao do Caixo de Estreia, que há lá um. Pá, e aquilo é um restaurante de sentar e comer, tipo, é barato, não é? Assim, Mas no não é. Vasta Gama podes pedir um burrito e levar. O Taco Bell é tipo Mac, não é? Um gajo até pode ir, vai às máquinas, não é? Pede o que Sim, quer sim, e... sim. Sim, Eu sim. já fui aos dois, eu gosto imenso de comida mexicana. E pá, e acho que o Taco Bell, aliás, eu acho que em termos de
calorias por preço pago, o Taco Bell é capaz de ser o restaurante mais barato ainda que o Mac ou com os outros fast foods. E é boa, Olha, e é boa comida. E é boa comida. o guacamole, estamos a fazer publicidade ao guacamole. O Guacamole Gourmet Mexican Grill é uma marca 100% portuguesa que foi lançada no mercado português no ano 2011. Ah, por isso, Ok, parece, por isso pelo estou menos, bastante errado. não sei, por acaso é uma coisa não sabe. Guacamole.pt, curioso, nem nunca tinha visto isto. Então, e tu gostas mais do guacamole ou do Taco Bell? Diogo, eu nunca fui Não, aos os dois, eu dois, só fui vocês ao... os dois. Epá, lá está, são coisas diferentes. Imagina, o Taco Bell é uma cena de fast food. E o Para guacamole mim, não, o ok. guacamole é tipo uma coisa onde sentas e vais pedindo tacos e coisas do género, tipo, são Ok. conceitos diferentes. Então vamos aqui Mas fazer. eu gosto muito do Taco Bell, eu gosto muito do Taco Bell. Eu nunca Mas fui. é fast food, é comida rápida. Vamos lançar um repto aqui aos nossos ouvintes. Quem já foi ao KFC e a Taco Bell, digam-nos o que acham dos dois. Eu hei de ir aos dois também só para experimentar, para ver que tal. O KFC? A KFC não é? Que é da Universal. Yeah, Kentucky Fried Ok, agora ok, Chicken. ok. agora vai ser a marca maior que a Ibersol tem. Ok. E depois a Ibersol tem coisas A giras. Universal podia lançar leitão à barrada, tipo fast food de sandochas de leitão à barrada. Sim, eles têm outros restaurantes, alguns deles, algumas marcas deles, que não correm tão bem. Tem o Ribs, tem o Quilo, é deles, e Ah, era muito popular há uns tempos. É Ah, difícil criar o branding, não yeah. é? E aliás, uma pessoa fala muito que essas empresas mãe, não é? São capital light, não é? Tipo, mas a verdade é que eles gastam bastante dinheiro a criar a marca, não é? Yeah. Tem que manter quando a marca já está sedimentada, a coisa é fácil, mas tem que criar a marca, que não. não é nada fácil. Diz Um, Gonçalo? Resumindo, bem, meu, Isso. isto Gonçalo. é uma excelente ideia, não é? não, E eu ia só dizer, há outras coisas bastante interessantes para quem gosta de analisar empresas que aconteceu na Ibersol. Olha, uma curiosidade é que eles têm 10 restaurantes KFC em Angola, e estes 10 restaurantes, em 2017, cada um fazia 6 milhões de euros em vendas, que é brutal. Em Portugal, para terem uma ideia, cada restaurante faz em média 600 mil euros. Eu ouvi Portanto, dizer, curioso, eu estava ontem a ouvir dizer que uma loja qualquer aqui do. Não tem nada a ver, eu sei, do Mercadona fez 1 milhão de euros no primeiro dia. São coisas diferentes, eu sei. é. com margens também bastante diferentes. E isto em Angola começou a acumular uma batelada de dinheiro. Chegou a um ponto que eles tinham 20 milhões de euros em Angola sem conseguir retirar. E investiram isto em obrigações angolanas e conseguiram retirar em 2019 e 2020 os 20 milhões sem perdas. O que é bastante bom, quem dera a outras empresas portuguesas terem conseguido fazer isto. É uma empresa interessante. Não é o melhor negócio do mundo, mas também não é o pior. E dificilmente encontras uma situação especial de Yeah. grande entrada de cash superior à marca de cap, em que os interesses tenham alinhados num negócio médio. E se realmente está a PER 2, basta ir para PER 4 e mesmo assim ainda está barata e duplicas. Se for para PER 8, quadriplicas o teu dinheiro e mesmo assim não está caro. Sim. Estás a ver? Certo? Não duplicas nem quadriplicas porque tens muito empate em cash. Não é? Quando compras a empresa toda, esse PER 2 é ajustando o cash que eles têm. Exato, exatamente, sim, sim, sim. Portanto, o que acaba por ser só 20%, digamos mais ou menos 20% do valor que lá está. Portanto, esse duplicar seria teres um retorno para aí de 20% no teu total. Uhum, sim, alright. Portanto, não é tão bom. E depois tens o impacto fiscal se houver distribuição. Eu espero que eles façam redução de capital, mas como eles têm isto via holding, para eles é indiferente. Vamos ver o que é que decidem. Alright. Vamos ao próximo tema. Diogo Gonçalves. O microfone é teu. Com uma escova de cabelo. Então, o meu tema é curtinho, mas tem muito pano para mangas, meu.
o meu tema é sobre a ESG, não é? Que, para quem não sabe, é uma sigla que significa Environmental Social Governance, que basicamente é uma maneira de tentar avaliar ou la- marcar, não é, certas empresas ou fundos ou investimentos como características que sejam consideradas sustentáveis, amigas do ambiente, em que a empresa tenha boas políticas internas, quer que isso seja, e que tem estado muito na voga ultimamente, um, e da qual eu sou muito crítico, porque este tipo de questões para mim são muito politiquizadas ou politizadas, e depois acho que isto depois é um debate eterno, não é? Porque eu acho que um investidor deve alocar capital, pelo menos ao nosso nível, não é? Ou seja, tipo, nós, por exemplo, aqui, a maior parte das coisas que fazemos é o nosso capital não vai diretamente para empresas, não é? Nós estamos a comprar no mercado secundário e, portanto, eu acho que o nosso trabalho é alocar o capital de maneira a ter o maior retorno possível e não a ter impacto social, não é? Porque o nosso capital não tem impacto social, nós estamos só a comprar a outra pessoa, não está a ir diretamente para a economia. Mas pronto, de qualquer das maneiras, isto é uma sigla e é uma coisa que sempre me fez muita confusão, não é? Por exemplo, empresas que foram muito prejudicadas, não é, com isto, ou teoricamente teriam sido muito prejudicadas, como a indústria toda do petróleo, é vista como anti-ESG, não é? Que é a pior indústria possível, faz mal ao ambiente, etc. E acho que é uma hipocrisia, sempre foi uma hipocrisia, não é? Porque todo mundo depende dela, mas depois é sempre visto como um bicho feio. Mas eu trago um artigo que vem no desenrolar do regulador inglês, que é o FCA, que é o equivalente à SEC, à Security Exchange Commission dos Estados Unidos, que vai fazer um requerimento que começa a ter efeito em meados de 2023, para que todos os fundos que sejam vendidos ao retalho, a investidores de retalho, tenham que levar uma label, não é? Para dizer se são fundos verdes, se são fundos sustentáveis. Pá, eu acho que há 3 graus, ou o que é. Há 3 tipos de labels que podem levar ou não levar, para distinguir se um fundo é verde ou se um fundo é sustentável ou se um fundo tem boas políticas uh, Boas políticas. sim, tipo de igualdade de género, de diversidade Yeah. na empresa, coisas do género. Um, e isto é interessante porque esta pessoa que traz este artigo também é um bocado crítico. No fundo, existem quase 2 escolas, não é? Relacionadas com o que é que pode fazer às ações, não é? No mercado racional, não é? Ações que não levam com este, o que faz com que elas sejam excluídas, não é? De uma data de ETFs e de índices e não sei o quê, de fundos de investimento, e portanto isso gera ineficiências, não é? E que normalmente estas ações que ele chama de sin stocks, não é? Ações de pecado, um, como estão excluídos destes fundos e destes índices e destas coisas todas, estão mais baratas do que o que deviam estar e que deveriam levar a retornos maiores, não é? E há outras pessoas que advocam que esta exclusão destes fundos, não é? Torna estas empresas, faz efetivamente com que os preços fiquem mais baixos, mas isso significa que o custo de capital deste tipo de empresas aumente, não é? E que, portanto, com o tempo, elas deixam de ser menos atrativas, têm mais dificuldade de financiamento e que, eventualmente, isto vai forçar a que elas mudem os seus negócios ou que entrem em insolvência, mais tarde ou mais cedo. Portanto, é um bocado as duas fações, uns que dizem que, pá, muito bom, não é? Isto faz com que isto fique mais barato e, portanto, os retornos futuros são maiores, e o outro diz, pá, isto faz com que fique efetivamente mais barato, que tenha custos de capital mais caros do que as outras, e se não mudar, não é? Vai eventualmente falir. E basicamente ele demonstra aqui uma data de estudos em que basicamente ele desprova tipo, totalmente as duas teorias. Bem, não é totalmente, né? Porque
um estudo vale pelo que vale, né? Portanto, isto agora tinha que ser mais a fundo e estudar isto, mas existe research de um lado, que diz que estas ações, as chamadas ações pecado, só retiveram um retorno, quando controlando os parâmetros todos dos fundamentais, de 0,004% inferior às outras ações do mercado. Portanto, é completamente desprezável. E que, portanto, não há efetivamente diferença nenhuma entre os retornos destas empresas e os retornos das empresas que são vistas como boas em termos de ESG labeling, né? Eu tenho um pushback em relação a essa parte. O facto de ele estar a excluir tudo o que interessa para avaliar uma empresa, não é? Ele exclui rentabilidade, investimento, portanto, exclui retorno sobre o capital. Epá, Mas essa é o a que é tua que única sobra? maneira, é a tua única maneira de controlar as outras variáveis todas. O que sobra é se és considerada ESG Green ou não és considerada ESG Green. Estás a perceber? Mas, Essa é que é a variável que ele quer mexer. mas, Tudo o resto, ele tem que excluir tudo o resto para poder ser esse o fator diferenciador. Estás a perceber? Por assim eu dizer. percebo, mas eu acho que estás a tirar variáveis que são endógenas. Não é? O facto de ser considerado uma scene stock retira grande parte do investimento que vai para esses projetos e afins, o que aumenta a rentabilidade desses projetos e isso manifesta-se via mais rentabilidade, mais investimento, mais retorno sobre o capital próprio, e ele está a tirar isso tudo quando faz a análise. Yeah. É só o meu pushback. Eu, quando li e vi que ele fez esse ajuste, opá, claro que se tiras isto. Não, Pá, não, mas pode não ser, lá está, pode não ser claro, pode efetivamente, porque aqui a questão é, o que ele tenta fazer é dizer que todo este processo de ESG, tentar obrigar as empresas a cumprir, efetivamente não tem impacto nenhum nos retornos de uma empresa. ok. E era isso que ele queria tentar demonstrar. Que não há impacto. O impacto está lá está, na profitabilidade, no retorno sobre o capital. Tipo, isso sim são fatores. Agora, se uma empresa cumpre os requisitos de ESG ou não, é completamente irrelevante para os teus investimentos. E isto dizendo que há muita gente que investe baseado nisso, né? Que eu só quero investir em empresas que estejam a contribuir para um mundo mais verde, não é? Mas, Um, em princípio, essas pessoas é mais por princípio, por uma questão de princípio, do que uma busca de yeah, rentabilidade. yeah. E aí depois Por entramos. acaso, tu ouviste alguma coisa do que o Damodaran disse sobre o ESG? Ouvi. E eu sou bastante a favor da opinião dele. Eu concordo não totalmente, mas parcialmente com o que ele diz. Para mim também não me faz sentido absolutamente nenhum. E não me faz sentido absolutamente nenhum quando, por exemplo, lá está a indústria toda do petróleo e gás natural, não é? Que agora já voltou outra vez a não ser tão cinzenta, porque afinal Precisamos de. precisamos Afinal, mesmo faz disso. falta. Mas é isso, acho que é um bocado de hipocrisia da parte uh, do mundo, não é? Quase geral, quase querer abolir investimentos. Vamos abolir totalmente com os investimentos do petróleo. Nós temos é que acabar com estas empresas quando o mundo funciona através daquilo, não é? Se fosse fundador de uma empresa petrolífera, de exploração de petróleo, e se visse constantemente a ser visto como uma ovelha negra, pá, eu sentiria totalmente que estava a ser injustiçado. Então, se querem fazer de maneira diferente, vá, olha, vamos fechar aqui hoje, deixamos de produzir petróleo, pá, agora resolvam-se. E passado uns dias já estava tudo a chorar, a pedir ajuda para a petróleo. Portanto, acho que há um bocado de hipocrisia, não é? Eu percebo a ideia de pá, temos que arranjar outras soluções, mas a ideia não é demonizar, não é? Essas empresas que, que são parte do funcionamento da sociedade global, parte muito importante, não é? Do funcionamento da sociedade Olha, global. agora só por curiosidade, e eu não li isso que vou comentar. No outro dia descobri no Twitter, guardei nos bookmarks, nos favoritos, uma teoria que, pelos vistos, existe, que o petróleo não é como é conhecimento geral, não é um combustível fóssil, não é fóssil no sentido de não são matéria orgânica que ficou comprimida durante milhões de anos e se transformou naquilo, mas é realmente uma coisa produzida pela Terra, quase como um fluido produzido
como sangue, estás a ver? E há, pelos vistos, uma teoria, e vários cientistas que chegaram a avançar um bocadinho com essa teoria, acho que nos 70 ou nos 80, não tenho a certeza, e que apresentaram algumas provas interessantes. Eu não sei se isto é teoria da conspiração, provavelmente será, não é? Mas achei interessante que havia ali, pareceu-me que havia ali assim pelo menos alguns estudos e algumas coisas parecia, volto a dizer, minimamente plausíveis para eu me interessar um bocadinho mais. E guardei e hei de ir ler e depois hei de vos comentar isso. Portanto, ou seja, que não acaba realmente, que demora a aparecer, mas que não aparece pelas razões que nós achamos que aparece. Bom, continua, Diogo. Não, não, epá, e basicamente a outra parte é outro estudo que saiu também que fala sobre o facto do custo do capital ser mais alto e esse estudo também refuta um bocado do ponto de vista da equity. Ele diz que em termos de equity o cost of equity é praticamente o mesmo. Existe sim evidências de que o custo de dívida é efetivamente mais alto. Porque houve muitos bancos que deixaram de querer uh, emprestar a este tipo de empresas por motivos, lá está, sociais e coisas do género, e houve efetivamente um aumento de custo de dívida. Mas que isso não se como é que ele diz traduziu, não é, em que essas empresas houvesse uma percentagem maior das empresas entrarem em bancarrota, ou que fossem excluídas, ou etc. E portanto, basicamente, a conclusão um bocado que eu retiro deste estudo é que pá, a ESG é um bocado irrelevante para o teu, no meu caso, se tu quiseres falar de perspectivas de retornos e de probabilidade da empresa falir ou não falir, etc., do futuro da empresa, pensar em ESG por si só é um bocado irrelevante. É coisa que nunca me passa pela cabeça quando estou a investir ou a olhar para a empresa, nem nunca penso no ESG, É. também maioritariamente porque acredito que eu acho que era a Marlboro, a Altria, que estava a É fazer maior. coisas para se tornar mais ESG friendly, para ser incluída nos índices e tal. Tipo, a certa altura, as pessoas consegues dar tanto a volta à politiquice que até empresas que originalmente não eram ESG, vamos agora dizer carvão, cigarros, etc., conseguem lá chegar e terem o stamp of approval, o selo, porque as coisas, porque torcem as regras. Um exemplo de quem sempre teve a borrifar-se, pertencia aos índices ou não, é a própria Berkshire Hathaway, do Warren. E é uma coisa que muita gente não sabe, mas a própria Berkshire só entrou no SP500 em 2010. Apesar de ter todos os. Na verdade, não tinha todos os requisitos, né? Mas tinha. Acho que já em 2010, né? Ou 2008 ou 2009, seria claramente um potencial candidato a estar no SP500, mas não estava, porque não cumpria com todos os requisitos. Mas não fazes Uh, ideia que não cumpriam e depois passaram a cumprir em 2010. eu acho que teve a ver com o facto, eu não sei se está ligado a emissão das ações das Shares B foi bastante antes, não é? Foi em Eu acho 2000 desculpa, foi em 96. 96. Esse era um dos fatores que dificultava a entrada em índices, mas Se calhar ou o se que calhar facilitou foi. já existia, mas havia pouca liquidez ainda nessas ações. Ou se calhar o Ou- que facilitou foi o Warren ter salvo uma boa parte do mundo financeiro, bons players em 2009. Se calhar também isso deve ter ajudado, digo eu. sim, mas eu acho que estava. É possível que esteja ligado ao facto das shares A serem muito altas, não é? E já havia shares B, mas cá não havia muita liquidez. A liquidez nas shares B tem estado constantemente a crescer, porque são convertidas as ações da A em B, não é? E cada vez há mais shares de Sim, shares B. porque não é a empresa que entra em bolsa, é uma das ações que entra. Por exemplo, Pois, se fores ver os constituintes do S&P 500, tens lá as duas ações da Google. é, Tens é. a C e acho que tens as C e Yeah, as As. yeah, Yeah. Aquilo não é entrar em bolsa, é entrar num índice, não é? Desculpa, exato, entrar no índice. Sim. Exatamente, é o que eu queria Mas dizer. pronto, mas isto para dizer que o próprio Warren nunca esteve preocupado se estava no índice ou não. Para ele era completamente irrelevante.
Mas eu acho que vocês estão a dizer que não ligam nada a ESG. Eu acho que o que querem dizer é que não ligam nada a estas métricas para medir ESG. Porque eu acho que todos nós ligamos um bocadinho ao ESG, não é? É o Todos nós ligamos governance. sim, ao governance, que é o G do Sim, sim. ESG, À à forma cultura como da a empresa, empresa, sim. como a empresa trata os empregados e à parte social. E isto também é algo que a Berkshire lhe interessa um montão. A cultura é tudo para a Berkshire. O que eles não querem é aquele reporting chato de ticking boxes e pertencer a este índice e àquele e agradar outras pessoas, criar procedimentos internos desnecessários. E Exato, aí, isso até é contraproducente, não é, é? Em vez de se focar na realidade, está-se a focar tentar passar uma imagem, não é? E pronto, e a descurar daquilo que é importante. eu acho que é uma daquelas situações em que há um pingo de verdade, ou há muita verdade que ESG é muito importante, mas a forma como nós, investidores, ou a classe que governa os investidores e a forma como se analisa isto, conseguiu ir completamente pelo caminho errado na forma como analisa. Pronto, é algo muito importante e a maneira como se mede é completamente errada também, a meu ver. Olha, eu tenho aqui mais alguma coisa para vos dizer sobre a teoria abiótica, meus amigos. E vocês perguntam-me o que é teoria abiótica? Eu não ouvi. O que é teoria abiótica? Ainda bem que perguntas uma pergunta muito da tua parte, Diogo, para a qual eu não estava preparado, mas eu vou tentar responder alguma coisa. Então, a teoria abiótica diz que o petróleo é, na verdade, renovável, ok? E é um xarope primordial continuamente manufaturado pela Terra, debaixo de ultra hot conditions, eu estou a traduzir em direto, e pressões muito altas, portanto, alta temperatura e altas pressões. À medida que o petróleo sobe à superfície, é atacado por bactéria, fazendo parecer que tem origem orgânica e que data do tempo dos dinossauros. E isto foi uma teoria que é desenvolvida por cientistas soviéticos que apresentaram isto nos anos 90 e que foi assim, relegada para os cantos da ciência. Deixa-me curioso, eu hei de estudar um bocadinho mais sobre isto, mas é interessante para mim. É interessante porque é preciso definir, acho eu, é importante definir o que é renovável, o que é que significa renovável ou não. E há muita malta que discute aí sem ter sei lá, sem ter conhecimento de causa, não é? Por exemplo, nós antes de usar petróleo usávamos essencialmente madeira, não é? Quer dizer, carvão, e antes do carvão usávamos madeira, não é? E hoje em dia está muito na moda, outra vez a biomassa, não é? Óleo de baleia também. Esse também É. é renovável, mas não à medida como estavam a pescar baleias. A biomassa é renovável, não é? As altris desta vida, por exemplo, produzem imensa energia através disso. E fazem imenso esse marketing de isto é energia renovável, ao contrário das outras. Fazem Efetivamente porque é. depois também tem o outro lado, não é? Mas é poluente. O que eles dizem depois é que aquilo que poluem compensam com aquilo que plantam novamente nas árvores e, portanto, aquilo no fundo, é net zero, não é? Mas ainda polui mais até que o petróleo. E o petróleo, ele é recriado, ele está continuamente a ser criado, não é? Demora, nós gastamos mais, à velocidade a que gastamos é que é impossível de repor. Mas sim, depois tens outras exceções, por exemplo, o urânio, por exemplo, é totalmente limpo, não é? Não é Tirando os totalmente, não é? tirando os resíduos, mas que existem maneiras de conter aquilo para que não. Sim. Totalmente limpo no sentido daquilo que nos preocupa, que é o aquecimento global. Sim. Mas não é renovável, ou seja, há recursos limitados, é finito, quer dizer, à escala se calhar que nós produzimos energia nuclear, tens para 500 anos ou 600, não sei, mas é finito, não é? Portanto é interessante ver isso. Olha, mas por falar em energia nuclear, há pouco tempo houve um grande breakthrough na fusão nuclear, que é considerada a salvação da humanidade no futuro.
Eu ainda não fui ver bem isso, mas tudo o que vi da malta toda do urânio, do nuclear, pró-nuclear no Twitter, a malta entendida, diz, epá, foi uma daquelas notícias largamente exagerada pelos mídia que uns estudiosos, uns investigadores ingleses fizeram fusão em vez de fissão, energia através de fusão de átomos e não de É. fissão. Pá, e que aquilo está a décadas de distância de podermos utilizar aquilo como, A malta da como... física tem uma piada sobre a fusão nuclear, que é há 40 anos, tipo, há 40 anos atrás dizia-se que estávamos há 40 anos de ter fusão nuclear. E hoje em dia continuamos a dizer que estamos há 40 anos de ter fusão nuclear. A O verdade é tempo que não ninguém passa. sabe. A verdade é que ninguém sabe porque o que se sabe é que não se consegue fazer, né? E tem que haver desenvolvimentos, tem que haver coisas pá, e a inovação é aquela coisa, não? É- tanto pode estar anos, não é? E não conseguir nada, como depois em semanas, não é? De desenvolver tudo. Mas temos um grande potencial aqui na Europa, em França, que é o ITER, que vai ser o nosso maior reator de fusão nuclear experimental, que é para estar pronto nos próximos anos e que é uma grande promessa para que um dia venhamos a ter fusão nuclear. Se houver fusão nuclear, teoricamente temos energia limitada até ao fim do universo, quase, né? Assim resumindo, porque conseguimos produzir com hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, é 99% praticamente de toda a Não é matéria. carbono? Não, o hidrogênio é o elemento mais abundante. 99% do universo, da massa da matéria do universo é hidrogênio. Ok. Carbono é matéria orgânica, não é? É, é vida. Os seres vivos é que são feitos de carbono, de Alright. carboidratos. Na verdade, carbono com hidrogênios, carboidratos. Malta, vamos Hum, avançar para irmos jantar. A que horas é que é o jantar? é 8h30. agora? 8h30? Então vamos Oito e Fala meia, muito lá. tá rápido, lá. vamos muito rápido ao estanho, que é Fala, para, fala do estanho, mano. que é para vocês saberem o quanto eu sei de estanho, ou quão pouco eu sei de estanho. Basicamente, eu desde que descobri a tese do urânio e que tenho seguido desde o fim, olha, desde 2019, por esta altura, novembro de 2019, e tenho seguido, tenho gostado muito, tenho continuado a investir. Comecei a perceber que gosto de commodities, de algumas commodities, especialmente das explosivas. Explosivas não no sentido de explodirem e ser nuclear, mas explosivas que quando a coisa corre bem explodem por aí acima. E eu queria pôr uma imagem atrás de mim, esperem aí, esperem aí. Tenho uma imagem engraçada para pôr atrás de mim, que saquei há bocadinho, e está aqui. Um, e depois vi rumores de que o tin, em inglês tin, que eu chamava-lhe lata, mas é na verdade estanho, pudesse ser uma coisa parecida com o urânio, no sentido de quando há um bull market podem-se fazer fortunas. E agora há pouco tempo decidi, estava ali sem fazer nada ao almoço e decidi, deixa cá ler um bocadinho sobre o estanho, mas curiosamente, se o urânio é um mundo opaco e havia em 2019 poucas teses de investimento online e pouca matéria, havia alguma coisa, alguns tipos que tinham estudado aquilo tudo e que tinham vídeos do YouTube e tinham escrito. Em relação ao estanho, está-me a parecer muito mais desconhecido e muito menos gente a seguir o estanho no Twitter e muito menos informação em relação ao estanho. Portanto, para que é usado o estanho? Principalmente o grande uso do estanho, 50% é em solda, ok? Especialmente soldas de semicondutores, microchips, que, como todos sabemos, cada vez há mais e cada vez a procura vai ser maior e por aí fora. Depois também pode ser utilizado em químicos, em baterias, em ligas. O estanho foi aliado ao cobre, que criou a idade do, como é que se chama? Estava a falhar. Bronze. Do bronze, exatamente. Pronto, o bronze é uma liga de cobre com estanho. E aí tem uma coisa interessante que é num iPhone, por exemplo, ou num telemóvel, custa cêntimos a quantidade de estanho que ali está. Portanto, mesmo que triplique o preço, a Apple ou whatever não se vai chatear muito com os cêntimos a mais que vai ter em cada iPhone, ou a Tesla em cada carro, ou por aí fora. Portanto, há aqui um ponto interessante. Nos últimos anos, até agora, houve um grande pico
no estanho agora durante a pandemia, mas tinha estado a 15 mil dólares a tonelada, subiu até 44, tinha estado a 15 assim, nos últimos 5 anos por aí, e agora chegou aos 44 e agora voltou para os 24 mil, porque entretanto pararam as minas durante a pandemia e por aí fora. Deixa-me só ver uma coisa. Depois há aqui vários dados. É um mercado muito pequenino, são 7 bilhões por enquanto o cobre é muito mais, é 50 vezes mais, é curioso. Um, acima de tudo, o bull market disto é o bull market, a bull tese disto é que vai continuar a ser preciso estanho, cada vez mais, por causa de uma quantidade de coisas. Energia solar serve para os painéis solares, baterias, veículos elétricos, Internet of Things, smart devices, por aí fora. E, na verdade, a produção de estanho é muito engraçada e esta é a parte que a mim me entusiasmam mais. Estes tipos que estão aqui atrás de mim, completamente amadores, são os senhores da Indonésia que representam 20% da produção de estanho do mundo inteiro. Ok? São barcaças no meio do mar da Indonésia, e há um documentário, há vários vídeos sobre isto, em que as pessoas vão, têm geradores naquelas barcaças, vão com uma mangueirinha com ar mandado pelo gerador que está na barcaça e vão por aí abaixo, lá abaixo, buscar areia ou terra, trazerem baldes a nado para cima, para pôr nas barcaças, para depois limparem, tipo aqueles gajos do ouro que nós vemos nos filmes de cowboys, que limpam a areia dos rios à procura das pepitas de ouro. Portanto, 20% da produção, 20 a 30, se não estou em erro, da produção mundial de estanho, que é importantíssimo, como muitos outros materiais, muitos outros metais, é feita completamente, de uma maneira completamente amadora na Indonésia. Eu achei isto engraçado. E depois, há estanho por todo lado, é como o urânio, mas o que não quer dizer que haja exploração de estanho por todo lado. E há só meia dúzia de empresas em que se pode investir do estanho. Interessantes pelo pouco que eu já vi, são só 2 ou 3. E isto produz no Congo, portanto, politicamente não é muito estável, mas tem-se produzido no Congo, uma dessas empresas está no Congo. Sul da China, a China também é um grande produtor, 20%. Myanmar, Tailândia, Indonésia, etc, etc. Bolívia e Peru, e por aí fora. O interessante é que, e ainda mais interessante disto tudo, é que isto que estão aqui a ver atrás é na Indonésia, e a Indonésia baniu a exportação de níquel em 2020 e agora está a ter uma grande pressão da União Europeia a dizer, e já não sei qual é o organismo, há um organismo qualquer, porque diz que isto é ilegal, é um organismo de trocas de trade, como é que é? World Trade Organization, WTO. Pronto, porque isto é claramente preciso níquel, e o que a Indonésia defende é, pá, porque é que estamos a dar os nossos materiais, raw materials, os nossos metais e materiais, matéria-prima, ao preço da chuva para o mundo todo e não geramos nós o valor aqui, não geramos indústria com estes materiais e depois vendemos produtos de valor acrescentado. Portanto, baniram a exportação de níquel e agora a Europa está-se a queixar e, pelos vistos, há muitos indícios que vão banir a exportação de estanho, quando são 20 a 30% da produção mundial de estanho. O que é que isto faz? Obviamente que os outros produtores, o preço vai por aí acima. Além disso, já, tal como no urânio, já há mais, ou vai começar a haver mais procura do que produção, e as grandes empresas mineiras do mundo não têm interesse, porque isto é um mercado muito pequenino, não têm interesse, portanto, não tem havido investimento. Os bancos, como estavas a dizer, Diogo, do ISI, não têm emprestado dinheiro, portanto, tem havido um desinvestimento brutal no estanho. E se a Indonésia realmente bane a produção de estanho ou a exportação de estanho, é bem provável que a coisa venha por aí acima e seja altamente explosiva. O que achei interessante, e eu gosto muito desses bilhetes de lotaria que há a acontecer, não precisa de acontecer isto, não precisa de haver para os próximos anos, e isto são anos largos, as produtoras de estanho lhes correr bem a vida. E isto, eu não estou a defender isto com unhas e dentes, isto é aquilo que eu tenho visto escrito, não é?
Mas achei interessante que pode acontecer aqui de um momento para o outro, basta um ban, como é que se diz em português? Um banimento. Estava a falhar a palavra. Ah, Embargo? o embargo, não sei. Opa, uma proibição da exportação da Proibição. parte da Indonésia para a coisa ser, Um ser autoembargo. interessante. Para ser interessante. E é isto que eu tenho E o para que, vos dizer e o que sobre aconteceu estanho. depois no níquel? Eles acabaram com essa proibição? Não. Não acabaram, não, ainda não. Ainda continua? Ainda continua. Eu estava aqui a ver, curiosamente, antes, em novembro, dia 30, ahm, continua a haver aqui o World Trade Organization, decidiu a favor da União Europeia numa disputa sobre a exportação do níquel da Indonésia. Mas não sei, acho que continua a não ser exportado. Não tenho a certeza. É uma boa pergunta. É de ir procurar. É de ir procurar. Mas pronto, é isto. Portanto, são os meus, é o meu início de pesquisa sobre o estanho e a seguir. E isto que fez-me pensar, Diogo, aquilo que estavas a dizer ao início, que eu se calhar gosto de commodities interessantes, destas que podem ter um potencial explosivo, não é? De commodities de café ou qualquer coisa assim, não é? Tipo, ou papel, também gostei do papel. Eu Pasta de acho papel. interessante. Eu por acaso acho interessante o mundo das commodities, porque tu entendes, é assim uma cena à escala mundial, e ao início custa entender todas as dinâmicas e tal, mas depois a história é fácil de seguir. É só seguir dois ou três indicadores, procura e oferta, e não é assim muito, muito, muito chato de seguir depois. Quer dizer, Que é mais palpável também. Por isso é que eu tendo a gostar também das industriais. É fácil perceber o modelo de negócio, os é, drivers. sim, sim. É. Mais fácil do que uma tecnológica, tipo uma Sim. DocuSign, não fazes ideia o que é que amanhã aparece a concorrer com ela. E estas coisas são mais palpáveis, exatamente. Exatamente. Mais previsível também. Sim, talvez, talvez. Mas isso é Apesar de porque depois nós também meter, não, somos mas espera, velhotes. apesar de depois meter geopolítica, que não é assim tão previsível quanto isso. Portanto, também tem este lado imprevisível, sempre. Mas é interessante. Resume-se a incentivos, meu caro. Isso. Só perceberes os incentivos do poder local. Bom, chegamos, Não tenho vamos nada a comer dizer. rabanadas e coisas boas para aquele restaurante do Alentejo. Bora, bora, bora. Vamos a isso? Quanto- Eu estou a 5 minutos de lá, mano. Eu Vá, não. 10. Ainda tenho que ir aprontar-me, arranjar as sobrancelhas para ir jantar convosco. E vestir outra t-shirt preta. Outra de certo preto. Olha, há uma coisa que me chateia agora, já agora vamos fazer aqui uma tangente antes de desligar. Eu tenho ido à Zara e à Mango para comprar t-shirts pretas e roupa plain, simple, são das coisas mais simples que há. E tu vais a querer, e normalmente eu compro M, mas seja L, seja S, seja o que quer que seja. E quero 10 t-shirts pretas para não ter que ir lá outra vez. E ele só tem duas. A cena do fast fashion estarem É. sempre a ser, especialmente a Zara, sempre a ser reabastecidos e depois os modelos não são exatamente iguais. Portanto, eles têm montes de modelos muito parecidos, mas depois a gola varia, ou isto varia, ou aquilo varia. E nunca há tipo 10 de uma coisa, há sempre dois ou três. Portanto, há um lado negativo do fast fashion. É, mas tu não és o mercado que eles tentam servir. O objetivo é que as pessoas vão várias vezes à loja. Por isso é que Pois. há muito pouca gente que vai comprar 10 camisolas pretas e não vai mais a uma Zara durante o ano, ou 3 ou 4 anos. O Yeah. objetivo é comprar aquele modelo, depois ires para a semana lá outra vez ver o outro, Pois e é. depois vês o outro. Eu acho que deve haver muito pouca gente como tu que vai comprar 10 peças iguais. Pois. Malta, até já. Mas provavelmente, se É? fores a uma segunda-feira e depois a uma terça, a terça-feira já tens lá mais duas camisolas pretas. Pois, mas elas vão ser diferentes. Eu vou ter que experimentá-las outra vez. Dá-me um galo do caraças, eu tenho que experimentar a roupa aos vestiários, aos provadores. Até já. Até Até já, já, malta. meu.